Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema derrotado. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque nós estamos com o objetivo de termos 1000 inscritos e com a sua ajuda, com certeza mais pessoas conhecerão a Cristo Jesus. Como eu estava dizendo, terça-feira tem como tema derrotado. Nós estamos olhando para essa semana sobre a motivação de Lúcifer se tornar Satanás. Qual foi o meio, de que método, de que maneira ele escolhe fazer isso? Se você perdeu qualquer comentário dessa semana, deixa um card aqui em cima para você entender melhor qual tem sido o link que nós estamos fazendo em relação a isso. Então, nós já vimos que Lúcifer, ele era ali um anjo cobridor, ele era um querubim da guarda, ele estava ali do lado do trono de Deus. E ele começou a almejar a posição de Deus, a ter o poder de Deus, mas não ter o caráter de Deus. E desta forma ele começa a acusar a lei de Deus, dizendo que a lei de Deus era impossível de ser guardada por qualquer criatura. E desta forma ele indiretamente estava acusando o próprio Deus. Afinal de contas, a lei de Deus é o caráter dele mesmo. Então, quando Satanás, agora já o acusador, começa a apontar o erro na lei, ele está acusando o próprio Deus. E desta forma ele começa a trabalhar ali no céu, convencendo anjos a se unirem no seu pensamento. Então, aqui já fica um ponto para nós analisarmos. Se Satanás conseguiu convencer seres perfeitos a pecarem, imagine você, nós já estamos ali numa desvantagem completa porque nós já somos pecadores. Mas continuando, então Satanás ele começa a convencer os anjos, causa uma rebelião no céu. Apocalipse 12 vai dizer que teve uma briga de fato na qual Satanás foi expulso do céu. Ou seja, a sua presença não podia estar mais lá. Então ele foi expulso do céu e ele voltou seus olhos para onde? Para o planeta Terra, o recém-criado. E ali ele encontra dois seres, Adão e Eva, que estavam ali no mundo recém-criado. Deus tinha algumas ordenanças ali para Adão e para Eva. Só que lá no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que Satanás mais uma vez volta a deturpar o pensamento, falando ali, Deus disse que você não pode comer nada, Eva. Deus disse que você não pode fazer nada. E aí Eva começa a argumentar e Satanás começa a implementar a sua ideia de rebelião aqui na Terra. Porque qual que era o seu pensamento? Se eu convencer as pessoas, no caso Adão e Eva, e outros seres a também se rebelarem contra Deus, o meu argumento fica mais válido e o meu poder é aumentado. E dessa forma ele começa a apontar ali uma certa brecha na visão de Eva e Eva começa a questionar Deus. Ou seja, da mesma forma que o pecado surgiu no coração de Satanás de querer ser igual a Deus, ele implementa essa ideia no coração de Eva. E Eva também começa a ter o desejo de ser igual a Deus. E assim ela come do fruto e dá ao seu marido. E o pecado entra neste planeta. E no conceito de Satanás, ele se torna o príncipe deste mundo, o representante deste mundo. Lá em Jó, capítulo 1 e capítulo 2, ele mais ou menos diz isso quando ele fala que ele estava rodeando o planeta dentro do contexto hebraico. Isso quer dizer que ele tinha autoridade, domínio por esse conceito, por essa região. Então, ele se autoproclama o governador deste mundo. Só que, no mesmo capítulo 3, lá no verso 15, nós temos uma promessa, conhecido como proto-evangelho, ou seja, a primeira menção do evangelho na Bíblia, que é Gênesis 3,15, onde Deus faz uma promessa, que Satanás feriria o calcanhar do descendente de Cristo, mas que Cristo pisaria na cabeça de Satanás e ele seria completamente destruído. E seguindo neste processo, seguindo neste contexto, nós temos a encarnação de Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus sai do seu trono de graça, do seu trono de glória, ele se esvazia a tal ponto de se tornar um servo, como Paulo vai dizer. Então, ele abre mão dos seus atributos, do seu direito de ser Deus, de continuar no trono e vem a este planeta encarnado, ainda como um Deus e 100% homem, 100% Deus.
ele vem e começa a resgatar as pessoas com a sua mensagem, mas o maior resgate que ele faz é entregando a sua vida na cruz. Naquele momento, naquele instante, todo o conceito, toda a ideia de Satanás foi expulsa do céu. Porque Satanás foi expulso, mas deixou sementinhas de dúvida no céu. Com a morte de Cristo na cruz, qualquer dúvida sobre o caráter de Deus foi retirado. E desta forma, Cristo, além de expulsar Satanás do céu, ele também expulsou Satanás aqui do planeta Terra, dizendo: não, você não é príncipe coisa nenhuma. Você não tem direito nenhum sobre este planeta. Eu tenho total autoridade sobre este planeta. E aí entra eu e você nessa situação. Nós que estamos aqui, nesse mundo cheio de pecados, onde o grande conflito continua existindo, onde o bem e o mal lutam de uma certa forma pelo nosso coração, pela nossa mente. Nós temos o lado vitorioso, onde Cristo entregou a sua vida na cruz. E nós já temos o lado derrotado, que foi Satanás, que perdeu no céu, literalmente, também depois perdeu no seu argumento e também perdeu aqui na terra, quando Cristo morreu e entregou a sua vida por nós. Só que nós somos livres por causa da ação de Cristo. Mas também nós podemos dar brechas para Satanás vencer em nossa vida. E nós precisamos entender aonde nós estamos. Nós precisamos entender o real conflito cósmico que está ao nosso redor. E mais importante, nós precisamos tomar as decisões corretas. Por quê? Se eu estou do lado de Cristo e aos poucos eu vou abrindo concessões, eu vou dando liberdade para Satanás, aos poucos ele vai tomando a minha vida. E quando menos espera, você deixou Cristo e está com Satanás. Foi dessa forma que ele agiu no céu. Foi dessa forma que ele convenceu os seres perfeitos. Imagina eu e você, que nós já temos a nossa tendência pecaminosa. Satanás sabe onde é o nosso ponto fraco. Ele sabe qual é o teu ponto fraco. Ele sabe qual que é o meu ponto fraco. E ele vai usar esse ponto fraco para nos tirar de Cristo e nos entregarmos para Ele. Por isso que é tão fundamental o nosso relacionamento com Jesus. Por isso que é tão fundamental nós entendermos o grande conflito. Por isso que, mais uma vez, eu digo para você: leia o livro Grande Conflito. Entenda o conflito cósmico que está ocorrendo ao nosso redor. Nós temos ali a visão profética de Ellen White nos apresentando todas essas coisas que Jó não entendeu, coisas que Jó não teve nem conhecimento, e ele estava muito mais do que inserido no grande conflito, assim como todos os patriarcas, profetas, personagens da Bíblia. Então nós temos a vantagem, por assim dizer, de termos um livro que nos apresenta todo este conceito, e nós temos que escolher entendermos, escolhermos estar do lado de Cristo Jesus. A parte dele ele já fez, ele já entregou a sua vida por nós, ele está no santuário celestial sendo nosso intercessor, e nós precisamos aceitar essa intercessão, precisamos aceitar o seu sacrifício, porque desta forma nós não abriremos concessões para Satanás. Sim, continuaremos pecadores, sim, continuaremos cometendo pecados, mas não seremos pecadeiros, ou seja, não cometeremos pecados constantemente, sabendo que aquilo é errado e continuando naquele caminho. Vamos tentar, na medida do possível, abrir mão dos nossos pecados acariciados, das nossas fraquezas, para que Deus nos dê força, Ele vai nos fortalecendo e nós vamos conseguindo libertar pessoas que saem do vício do álcool, do vício das drogas. Não é pela força deles, mas pela escolha deles de deixarem Cristo Jesus trabalhar em suas vidas. Porque quando Cristo Jesus voltar em poder e grande glória, deixará de existir qualquer pecado, qualquer sinal, qualquer rastro de pecado no universo, a não ser as marcas nas mãos de Cristo, que vai ser um sinal por toda a eternidade, a consequência direta do pecado. E Cristo quer que você esteja lá, Cristo quer que eu esteja lá no céu. Ele não quer que nós nos percamos eternamente. Então, mais uma vez eu reforço, tome a sua decisão, tome a sua escolha ao lado de Cristo Jesus. E nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor fala no nosso coração e o Senhor nos apresenta essa verdade, meu Pai, para não nos darmos o direito e a liberdade de deixarmos Satanás continuar entrando na nossa vida. Nós temos uma escolha. A escolha de aceitar o teu sacrifício, aceitar a tua graça, aceitar a tua intercessão, meu Pai,
ou aceitarmos a Satanás e esse destruirá completamente a nossa vida. Nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas tendências, meu Pai, mas o Senhor nos dá o poder, a força para lutarmos contra ela. Nós continuaremos pecadores miseráveis, mas com a Tua força, Pai, com a Tua graça, podemos estar cada vez mais próximos de Ti, cada vez mais próximos do alvo, para quando o Senhor voltar em poder e grande glória, aí sim, sejamos perfeitos, sem nenhuma mancha, sem nenhum traço de pecado no nosso DNA. Perdoe-nos, assim como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são apresentados por aqui. Lembrando que os vídeos são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Maravilha? Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância. Dessa forma, mais pessoas conhecem a verdade bíblica, mais pessoas conhecem a Cristo Jesus e mais pessoas são impactadas aqui no YouTube. E você também pode auxiliar colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!